Oi, gente! Este é o canal Conversa da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. Oi, gente! Olha eu aqui para nossa conversa e hoje eu fiz a meditação no livro de Êxodo, nos versículos 8, de 1 a 5. E fala das pragas das rãs, que foi a segunda praga lá no Egito. O versículo 1 fala assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés. Não, até o versículo 4. Vamos ver até o 5, vai. Disse mais o Senhor a Moisés. Diz a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Eu analisei esse texto sobre duas vertentes. Uma na nossa relação com Deus, até numa questão mais espiritual, mas que reflete o físico, como aqui. E numa questão mais do dia a dia com as pessoas, até vou trazer um contexto profissional, porque eu acho que ajuda bastante. O primeiro é muito semelhante ao que acontece com Moisés. Deus fala com você e te dá uma ordem. Vai lá, entrega aquela palavra para alguém. E isso é muito desafiador. Porque uma que você às vezes fica com aquele frio na barriga. Meu Deus, é de Deus mesmo? É muito sério isso que eu tenho que entregar? E porque você vai entregar ali uma palavra, mas quem vai executar é Deus, né? Ou dependendo do que for, Deus vai colocar você para executar também, como aqui no versículo 5. Então, quando a gente tem essa relação com Deus, Ele tem uma autoridade sobre nós, por mais que a gente, lá no Novo Testamento, Jesus fala que nós somos amigos, mas às vezes o amigo pede uma ajuda, não pede? Às vezes você vai fazer algo com o seu colega ali, numa parceria. Então, aqui Deus vai fazer uma coisa e você vai fazer parte desse projeto. E aí você precisa encarar, às vezes, pessoas que você considera maior do que você. Mas elas não são maiores que Deus. Faraó era líder, né? Como se fosse um rei de uma cidade. E Moisés não era, né? Ele estava liderando ali um povo agora, pleiteando a libertação daqueles escravos. Mas ele não tinha o mesmo poder, a mesma autoridade que o faraó tinha. Mas Deus era maior do que o faraó. Deus é maior do que qualquer autoridade aqui na Terra. Então, quando você for entregar um recado para alguém, lembre-se disso. Primeiro, claro, tenha a certeza de que foi Deus. E quando você for entregar, por mais que você esteja com medo daquela pessoa, reconheça que Deus é maior do que aquela pessoa. E que você não precisa temer aquela pessoa. Obedeça a Deus. Vai na ousadia, na confiança, no respeito que vem de Deus, né? E entregue a palavra que é preciso ser entregue. Entregue com mansidão, sem autoritarismo, sem gritos, sem achar que você é melhor que aquela pessoa também. Porque pode ser que você entregue um recado para alguém que tem um cargo alto aqui, alguém que você considere mais importante que você.
E às vezes Deus está te mandando entregar um recado para alguém que aos seus olhos é menos importante que você. E aí você pode achar que você é o bambambam e querer entregar ali com um ar de eu mando em você. E não é assim. Você tem que ser, digamos assim, objetivo, claro, respeitoso, como Moisés fez aqui. E esse é o primeiro contexto, né? E aí pode ser que Deus também depois te envolva no processo de execução do que ele mandou falar. Aqui ele pede para Arão, né? Já que o faraó não dá ouvidos para o que foi falado, ele usa Arão e fala: Arão, estende a mão, né, com o teu bordão sobre os rios, para que essas rãs venham. Então, se for necessário que você faça algo dentro do que você foi usado para ministrar, também obedeça, também faça, porque o projeto é de Deus. O projeto faz parte da gente, mas por mais que a gente seja às vezes responsável, líder de um projeto, a gente sempre tem que lembrar que a gente está dentro de um contexto muito maior, que tem alguém sempre acima da gente, que é Deus. Então, em algum momento, ele pode se levantar e te dar alguma ordenança, alguma orientação. Então, seja prudente e execute. Mesmo que, aos seus olhos você fale, nossa, mas isso pode parecer ruim, vai fazer mal para alguém. Por exemplo, aqui, trazer as rãs ia fazer mal para aquele povo. Não ia fazer mal para o povo de Deus, mas ia fazer para aquele povo. E o nosso coração pode ficar em dúvida, pode sentir uma misericórdia que impeça a gente de obedecer a Deus. A gente tem que ter sim um coração misericordioso, a gente não deve querer o mal do outro, mas se Deus vai te beneficiar, vai trazer uma bênção para o povo dele por meio de uma ação e você tem que executar, você vai precisar executar. Eu acho que um exemplo disso, muitas vezes, são os juízes. Pensa que quando alguém é preso e chega lá no juiz para ser, nossa, esqueci a palavra, julgado. Aquele juiz, por mais que ele tenha misericórdia daquela pessoa, ele precisa fazer o que é justo. Porque como juiz, ele tem um cargo e ele representa o equilíbrio da nação. Então, se ele simplesmente não aplicar a correção, né, a sentença que aquela pessoa precisa, por mais misericordioso que ele seja, ele vai se tornar um juiz corrupto muitas vezes. Claro que vai ter momentos que ele vai absolver aquela pessoa, que ele vai perdoar. A gente estudou isso, né? No último podcast, que a gente precisa perdoar. Mas quando a gente está falando de contextos que envolvem um equilíbrio, se numa nação todos os juízes sempre perdoar, será que eu não vou ter um povo que não vai entender o limite das coisas? Então a gente tem que ser sábio, prudente, né? Eu preciso em alguns momentos executar o que Deus está pedindo, mesmo que diante dos meus olhos pareça que Deus está errado. Porque, mas aquilo vai trazer um sofrimento para aquela outra pessoa. Mas essa responsabilidade já não é sua, é de Deus, né? Deus tinha algo para resolver com o faraó. Por mais que Moisés e Arão faziam uma intermediação, a questão ali era de faraó com Deus. Até porque, naquela época, o faraó era tido como um deus. Então, não era algo só natural, era espiritual. E o nosso Deus é maior do que o Deus de Faraó ou o Deus Faraó. E Faraó aqui representa muita soberba, né? Porque a soberba que é dura de coração, assim, que não abre mão, que não se flexibiliza, que não aceita a mudança, a correção. Então, por isso que Deus resiste ao soberbo.
Isso daqui é uma resistência, né? As 10 pragas é uma resistência. É Deus mostrando assim, olha, eu tenho mais força do que você. Eu te resisto e eu venço. Então, para que a gente vai tentar fazer igual o Faraó? Deus está falando e a gente está ali, querendo permanecer em algo que não é mais para ficar. Não era mais tempo do povo ser escravo. Era para ser liberto. Então, era uma mudança. Então, é preciso a gente aceitar que, às vezes, algumas coisas o tempo passou. O tempo mudou. E a gente precisa encarar isso. E não ficar resistindo. Porque isso pode trazer danos pra gente mesmo quando a gente resiste. Quem que se deu mal na história? Faraó. Não foi o Moisés, não foi o Arão. Foi Faraó, porque era tempo daquelas pessoas prosperarem, serem livres. Então, às vezes é tempo de mudar alguma coisa na sua vida que vai aparentemente te trazer uma desvantagem para que aquelas pessoas tenham vantagens, mas você precisa aceitar, porque senão a situação pode ficar mais complicada para ti, como foi com o Faraó. E aí, a segunda contexto que eu entendi essa palavra foi quando eu vou trazer como um exemplo. Imagina que numa empresa você é tipo um analista de informática. Aí você vê que a estrutura da empresa na área de sistemas é frágil. Então, naquele modelo, daqui a alguns meses pode acontecer que alguém faça hackeie e roube o dinheiro da empresa ou as informações. E isso vai trazer vários problemas, né? Acho que aconteceu com a Marisa. Teve uma empresa esses dias que aconteceu isso, teve seus dados invadidos. E aí você tá percebendo essa fragilidade na empresa. Normalmente, muitas vezes, a gente vê alguns problemas e não fala nada. Ah, não é da minha alçada, não é da minha competência. Até em casa, às vezes eu tô vendo um problema ali no filho, na esposa, no marido. E, problema dele. Não, não é problema dele. Cabe a mim alertá-lo. Então eu entendo que há momentos que a gente vai precisar encarar aquela pessoa que a gente acha que, não, ela sabe, ela é a dona, ela é a chefe, ela sabe disso. Às vezes não sabe. Porque você tem uma tarefa, um cargo, que ela não executa, é você que executa. Então talvez ela vai levar mais tempo para descobrir aquilo, ou quando ela descobrir já pode ser tarde. Então é importante que a gente leve o problema e mostre para a pessoa. E isso envolve uma certa coragem, porque às vezes não é fácil a gente encarar o nosso chefe. A gente fala, nossa, será que o que eu tô vendo é mesmo isso? A gente às vezes tem gente que fica até em dúvida, né, se o que ela percebeu é realmente verdade. Por quê? Porque causa uma certa insegurança. A gente sabe que a gente é alertar daquilo. Se o meu chefe der ouvidos ao que eu tô falando, ele vai investir, ele vai mudar, vai ter toda uma transformação em cima daquilo que eu tô falando. E isso é assumir o risco, isso é assumir responsabilidade. E às vezes mudanças nas nossas vidas que a gente está buscando exige essa atitude da gente assumir algumas responsabilidades. E aí é isso que eu pensei, de você avisar a outra pessoa de problemas que você está vendo que podem vir. Se aquela pessoa vai dar ouvidos ou não, é problema dela. Aí sim, nesse contexto, já não é mais responsabilidade sua. Você vai continuar fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor, mas fale, né, com jeitinho. Eu falo que, né, um dos atributos do Espírito Santo é a mansidão, então a gente tem que saber como falar com o outro. Mas se você tá vendo problema na vida de alguém, que aquilo que ela tá fazendo ou deixando de fazer pode trazer algum problema para ela, fale, porque você não sabe se aquela pessoa é como o Faraó, que não vai dar ouvidos, ou se ela é uma pessoa humilde e que ela vai receber aquilo e vai analisar e vai tomar uma atitude.
Não cabe você fazer esse julgamento, cabe você dar a orientação. Isso é amar o outro, sabe? Independente se for alguém da nossa família ou não, que a gente conhece ou não. Dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de amor, uma palavra de prudência é amar o outro, sabe? É querer o bem do outro. E a gente vive numa sociedade que está precisando disso. Então foi isso que eu pensei a partir desse texto. É um texto que a gente conhece, né, muito bem, a gente conhece a questão das 10 pragas, mas eu acho importante às vezes a gente pensar como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia hoje, assim, porque às vezes a gente entende o contexto, né, da história, a gente entende a proposta de Deus ali para aquela pessoa naquela época, mas a gente não para assim muito para refletir às vezes, nossa, como é que isso se aplica a mim hoje? Eu acho importante fazer esse tipo de sondagem e de aplicabilidade. Então foi isso, que a gente consiga ter essa postura prudente e de obediência, primeiro a Deus e depois de segurança. Eu acho que quando a gente fala dessa prudência entre nós, entre os seres humanos, né? A gente tá falando também de segurança, porque pensa que se eu tô vendo um problema, por exemplo, na construção de uma casa, de uma piscina, e eu não intervenho, não falo, olha, isso que você tá fazendo não tá certo, precisa colocar tal peça aí, precisa colocar uma fiação adequada, eu vou trazer, vai ser uma situação de negligência, né? No futuro aquilo pode dar problema e alguém não fez o que tinha que fazer, né? Não falou, não alertou, não corrigiu, não apontou. E aí muitas vezes a gente está vivendo problemas que poderiam ter sido evitados, né? Agir na prevenção e não na correção do erro. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o Conversa da Palavra e até a próxima. Tchau!